Espaço Aberto está de volta e neste segundo bloco hoje eu tenho o prazer, a honra, a satisfação de receber uma das referências do esporte em Divinópolis. Apresentá-lo só como professor de tênis é pouco. Lincoln Peixoto, que é professor de tênis, de basquete, de vôlei. Boa noite, Lincoln. Prazerão recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Lincoln, essa história sua de dedicação, antes da gente falar do tênis, que é o que está na moda, mas é uma história de dedicação, de muito envolvimento com o esporte aqui na cidade, né? Eu estou ligado ao esporte desde criança, né? Comecei a praticar o basquetebol com 10 anos, que meu técnico foi o Palmério. E daí para frente eu acho que o dom que eu recebi como de Deus foi realmente o esporte. Mexi com outras atividades e tal, mas sempre ligado ao esporte. Mexi com basquetebol no DTC muito tempo, no Estrela, voleibol no Colégio Frei Orlando. E veio vindo. De um tempo para cá, eu já jogava um pouco de tênis com o pessoal mais antigo, que era o Palmério, o Major Guadalupe, o Silvio Arturo, o Rosenval, uma turma grande que tinha, Jorge Miranda. Aí fui tomando gosto. E eu e um amigo, o Willis Solteiro, que é um professor também, que resolvemos fazer um curso em Belo Horizonte e montar uma academia de tênis, uma quadra para dar aula. Reformamos a quadra do DTC, isso foi mais ou menos em 88, mais ou menos, e já para cá e estamos aí, batalhando aí, correndo. E antes, o tênis, antes, imagino que quando você praticava, jogava, devia ser um negócio muito elitista. Todo mundo achava coisa de elite. Isso. Hoje o tênis ganhou uma proporção, em todo o Brasil, enorme. Virou, inclusive, projeto de inserção social em áreas mais pobres, né? Você acompanhou toda essa evolução do tênis. O que era o tênis naquela época e o que representa hoje? Realmente foi isso. Naquela época o tênis sempre teve essa coisa de elite, só joga elite pelo preço de uma raquete, de aulas e tudo mais. Depois do Guga, da era do Guga, o Guga que deu esse... Foi o Guga mesmo? Foi aquele primeiro lugar do Guga esse boom que deu ranking? Porque realmente a imprensa, tudo, né, passou a divulgar mais e tudo. Então, a partir dele que foi o boom que deu ao tênis do Brasil, né, pelas suas conquistas e principalmente a mídia, né? Se falava toda hora, se comunicava toda hora. Então, acho que a figura dele ajudou muito também. Não, também. O Guga é uma pessoa super dele, carismática, uma pessoa super bacana, né? Então isso influencia demais da conta, né? Eu acho que o formador de opinião é essencial em cada esporte, né? E ele, pela pessoa dele, foi que despontou isso aí, né? Porque, como se fala, a mídia, um divulgador, ele tem que ter esse lado dele, porque se não tiver esse carisma, ele não consegue divulgar, não funciona, né? Não funciona de forma alguma. E o Guga nisso aí é maravilhoso, é fantástico, né? Em Divinópolis, qual que é a atual situação do tênis? Olha, a nossa região, principalmente Divinópolis e a nossa região, ficou muito forte. Antes, Divinópolis dominava. Hoje já tem as cidades vizinhas aqui, Itaúna, Daniel, que é meu sócio, está fazendo um trabalho excelente em Itaúna, com bons atletas, meninos já campeões brasileiros, já em categorias infanto juvenil. Professor Hugo, em Nova Serrana, tudo naquele propósito, que começaram com uma quadra, hoje já vão para a quarta quadra já em Nova Serrana, Itaúna. Já começa uma academia particular agora, que já começa a ser construída. Passou também, já tem umas 8 quadras mais ou menos. Pará de Minas também. Cláudio, Oliveira, né? E Divinópolis hoje, nós contamos aí hoje com a média de 50 quadras. 50 quadras já? Então foi construída, nesse decorrer desse tempo, 2 quadras por ano, né, de tênis. Quer dizer, eu acho que é um número fantástico para esse esporte, né? A cada ano ser construído 2 quadras, né? Deve estar tendo isso de campo de futebol, assim. Isso, é que eu fico imaginando isso, né? Porque falar um campo de futebol isso, um esporte bem popular, né? E tudo, né? E o tênis tem esse domínio de ser construído. O que é o ACE aí? O ACE aqui foi o seguinte, é porque no decorrer desse tempo todo, desses 24 anos, eu sempre
dentro dos torneios e tudo, eu tirava umas fotos do pessoal e tudo. Ah, e aqui tem as fotos? Isso. Aí eu, na comemoração dos meus 20 anos de professor, os meus alunos pediram essas fotos e fizeram um livro de fotos. Vou pedir aqui depois o Eleutério, se Então, ele puder mostrar pra gente aqui. E aí tem fotos de todo mundo, de todo mundo. Tem o próprio Palmério, né, que foi o meu incentivador, ou até hoje ainda joga, com 86 anos, ainda bate uma bolinha. né? Nós estamos agendando ele vir aqui. Isso, é uma pessoa que tem que ser uma lenda, faz parte do esporte indiscutível. E foi o que me incentivou a jogar, né? Tem o Sargento Vieira, então tem as primeiras alunos do DTC e até hoje do clube, do Estrela, de todo mundo, tá aí as fotos de todo mundo aí que participa. Tem muita gente que faz parte. O Eleutério já está aqui com a gente nos estúdios. Vamos mostrar aqui então um pouco dessa história que está por ordem cronológica aqui. Tá, mais ou menos, tem. Está aqui agradecer aqui com a dedicatória do Lincoln já na primeira página, 1982. E lá se vão. Isso. Aqui é uma foto minha com o presidente na época, o Antônio Costa, do DTC, eu ainda jogava com raquete de madeira ainda, né? Que hoje não usa mais. Isso aí, cada foto. Daqui a pouco, terminar o programa, chegar em casa, isso. Eu vou ficar tentando reconhecer o ator. Não, você conhece muita gente aqui. Né? Esse aqui é o Rinaldo Valério. Rinaldo Valério, o Dr. Zelo, a turma toda aí. Tem muita gente. Tem muita gente aí. Você imaginava lá atrás que fosse chegar a esse sucesso todo no esporte? Não. Assim, é difícil, né? A gente foi mesmo pelo incentivo que o pessoal me apoiou muito, né? No início. E por mexer muito tempo, o pessoal acreditou no meu trabalho. Qual é o segredo do tênis? É treinamento, é dedicação? Muita dedicação. Um esporte de uma sintonia muito fina, muita habilidade, né? Então ele necessita disso, de bastante treino. O pessoal treina normalmente 1 ou 2 vezes por semana? Em média 2 vezes por semana. Média 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Isso já dá uma base. E aí eu estou notando que os clubes de Divinópolis têm uma atividade muito intensa de... Demais. Os clubes estão com uma grande atividade. O Estrela deve estar hoje com 7 quadros, o clube tem 8 quadros, e são cheias de terça, domingo, o dia inteiro. Tem idade para começar no tênis? A nossa academia, a minha academia, nós só começamos a trabalhar com 6 anos de idade, a partir de 6 anos de idade. Aí eu falo que Tilder, que é um britânico, um estudioso do tênis, ele brinca muito, que se joga do berço ao túmulo. Então pode aprender com 6 anos e pode começar também aos 80 anos. Quais as vantagens do tênis? É um esporte individual, não tem ali o contato físico, mas é um esporte de... eu confesso, estava contando para o Lincoln aqui no intervalo, eu cismei uma vez de jogar tênis, fiz a inscrição, joguei fui numa aula com o Zé Guela, com a raquete emprestada pelo Sérgio Souza, e aqui, uma aula, nunca mais voltei, não porque não tenha gostado, mas é falta de vergonha na cara, meu amigo. Mas assim, eu quase morri de tanto que eu corri. Tênis exige muito mesmo? Isso, exige. Essa parte anaeróbica dele é intensa, né? E como você está falando do negócio do pessoal julgar, a gente fala que o tênis é muito família. Então, você começa o filho, o pai logo está julgando. Se começa o pai, o filho logo está julgando. Então, a gente fala que é muito família nesse sentido. Então, geralmente, 2, 3 da família jogam tênis. Sempre então, tem essa facilidade, tem envolvimento. É um esporte caro? Hoje, nem tanto. Uma raquete, naquela época, tudo bem, tinha um diferencial. Hoje você tem raquetes variáveis, de 80 a 700 reais, né? Então você tem muito, como fala, muita raquete diversificada nisso aí que você pode comprar. Possibilidade né? Essa de 700 reais é para alguém que já está... Isso, não adianta nada mais avançado. Matricular lá com você amanhã, já querer comprar uma raquete de 700 reais, é bobagem. Bobagem, isso, né? Ele vai comprar uma raquete aí de 100 e poucos reais, 120 reais, ele compra uma raquete dessa, né? E já começa a praticar, assim que ele vai desenvolvendo, ele vai melhorando o material dele. Tem como o pai incentivar a criança, mesmo em casa, ali brincando com a raquete? Isso funciona ou não? Funciona. Isso que eu estava explicando isso da família. A gente tem alunos lá que hoje têm filhos de 1 ano de idade, 1 ano e meio,
E já ganha uma raquetinha pequenininha e fica brincando com balão, com uma bolinha bem mais leve, uma coisa assim. Então, quer dizer, ele já vem aprendendo isso, né? Quer dizer, o ídolo dele, o pai dele está jogando, então automaticamente ele passa a querer jogar também. E esses campeonatos que eu citei agora há pouco, nós temos em Divinópolis tenistas que estão conquistando espaço. Com tanta gente fazendo tênis em Divinópolis, a gente pode dizer que a gente tem a perspectiva de em breve ter um campeão nacional aqui de Divinópolis? Hoje nós vamos com um campeão que é o Gabriel, o Felipe Coelho, Gustavo Veiga e Daniel Veiga também. Eles estão hoje já com 17, 18 anos, estão fazendo um treinamento já em Belo Horizonte para poder conseguir ter uma equipe que chama Daqui para Fora. São atletas brasileiros que vão jogar no exterior em universidades americanas. O Daniel, parece, se não me engano, ele já passou na prova de inglês, agora falta aptidão, e o Gustavo, ano que vem, eles vão. O Gustavo foi várias vezes campeão mineiro, foi bem ranqueado campeão brasileiro, e hoje eles estão em Belo Horizonte treinando, fazendo um treinamento mais específico para poder tentar essa vaga no tênis Daqui para Fora, que é estudar na Universidade Americana. Você tem a sua academia, né, Linho? Tenho a minha academia. É ali na Pernambuco. Na Getúlio Vargas com Pernambuco. Isso. Perto ali, na esquina bem mesmo, na esquina, bem né? na esquina, Pernambuco termina, logo ali tem a academia. Quantas quadras você tem? Eu tenho 2 quadras cobertas lá, né? Que são as únicas 2 quadras cobertas de Divinópolis. O resto tudo são quadras abertas. Ainda não, o Estrela tem uma quadra coberta também. Então, nessa época agora, com chuva, é mais fácil, né? Não fica sem jogar. Qual que é a diferença? Eu vejo de vez em quando na televisão, as diferenças do saibro para outro tipo de o piso do saibro é o piso mais lento que existe. Então a gente tem a grama, que é um híbrido, né? Tem a quadra que a gente fala de Arthur, o Lisonda, que é o cimento, que é asfalto, e tem o saibro. Então o saibro... O mais tradicional, o mais comum é o saibro. Para nós aqui sim. Para eles lá, mais tradicional já é de asfalto, né? Então, é questão de custo de quadra, é questão de manutenção de quadra. Então, para a gente, a mais viável é o saibro. Já fora, para eles, o mais viável é a questão de mão de obra, água, uma série de coisas, e custo também, eles já usam mais a de cimento ou a de asfalto. E o saibro deixa o jogo mais lento? A bola perde velocidade? Perde velocidade. A mais rápida é a grama, porque não tem atrito, né? Quando a bola bate, não tem atrito. Então, é a quadra mais rápida que existe é a de grama. Tem o híbrido que justamente na Inglaterra onde originou o tênis, né? Tem gente que já conversando com as pessoas, fala, eu fico vendo tênis, eu não entendo, bolinha para lá, bolinha para cá. Resume pra gente a pontuação do tênis. A pontuação, em termos, é uma das mais simples. Logo a pessoa já começa a engajar na aula e já começa a perceber a contagem, né? Então, seria o quê? Seria, por exemplo, os 2 primeiros pontos é 15, 30. Os 2 últimos, 40, 50, você fecha um game. Para jogar um set, você tem que ganhar 6 games. Você ganha 6 games, fecha um set. Fecha um set. Algumas partidas são de 3 sets e outras são de 5 sets. As melhores de 5 sets são os grandes slams, que são os 4 maiores torneios do mundo. Que é o Wimbledon, que é Roland Garros, que é o Aberto da Austrália e o US Open nos Estados Unidos. São os 4, né? São os top, E aí você tem o Guga que Roland Garros ganhou e deu toda aquela... Justamente. Que hoje mudaram o nome. Hoje são torneios de 250, 500 e 1000. Então os 1000 são os torneios de maior pontuação. O de 500 dá 500 pontos, o de 250 dá 250 pontos. Antigamente todo pai, quando apostava no filho como prática esportiva, para ver se o menino ia lá jogar bola, virar craque, garantir aqui o futuro do papai. Agora tem muita gente que está apostando no tênis, né? Que realmente é um esporte também que paga prêmios muito bons. Muito bons. Né? Então a gente vê para esse pessoal de ponta aí, né, o Nadal, o Federer, Djokovic, realmente é uma premiação muito boa. Tem como aproveitar a sua presença aqui, Lino, e puxar um pouquinho também do esporte, da sua história, desse seu envolvimento. Você começou contando desse envolvimento, mas eu imagino, Divinópolis nos anos 70, nos anos 80, tinha um envolvimento esportivo muito grande, principalmente as histórias do DTC e tudo aquilo ali. Você tem saudade dessa época? Demais, demais. Eu comento muito isso, né? Que eu falo assim, que é uma pena, porque eu não defendo o tênis. Eu defendo que a pessoa tem que fazer um esporte, né?
O esporte, na minha opinião, ainda é um dos maiores formadores de caráter, ainda é o esporte, né? Então eu tenho saudade por isso, porque naquela época do DTC, você lembra um pouco também, todas as escolas de Divinópolis disputavam. Então tinha 10, 15 equipes de vôlei, de basquete, handball, tal. Hoje, segundo eu fico sabendo que tem um torneio mineiro de basquete, você tem 5 equipes. Então você juntava aí 34, 35, e quando eu jogava voleibol, eu lembro handball, daqueles campeonatos, né, de futebol que tinha ali no aquilo, poliesportivo. você não entrava, né? Não dava para entrar. Eu estava comentando com né? o pessoal aqui, que são as exigências, o tempo vai mudando. Justamente. Mas se naquela época existisse corpo de bombeiro, com as exigências igual tem Não, hoje, não conseguia. interditava o campo. Hoje o poliesportivo aqui deve ter capacidade para 2.000 pessoas. E olha lá. Claro, entrava 5.000 pessoas ali, você assistia o jogo de futsal ali. No DTC ficava gente em cima de árvores, no placar, eu lembro isso direitinho, e aí tinha equipe São Tarcísio, acho que Boca Juniors, não sei o quê. Nova Serrana, líder. Isso, a líder de Cajuru. Equipe do Niterói. O negócio era assim. Quando pegava fogo. E realmente hoje a gente não vê, acho que hoje, infelizmente, tem muita gente aí que os esportes do videogame estão tomando justamente, conta. A meninada que é craque em tênis, em futebol, mas tudo no videogame. Tudo é o computador, falta videogame. Ir para a prática um pouquinho. Né? Mas tem que dar um jeito de trazer um pouquinho para a quadra, tem que achar um meio disso aí. A gente conversando com pessoas igual o Link, que tem esse envolvimento, outro dia, assim, eu estava falando, gostaria de, inclusive, fazer um programa que um dia a esse respeito, se as pessoas tiverem material, daquela Supercopa que o Norival fazia aqui. Isso. Que era um negócio de parar a cidade. Comparando com essa Copa, que vinha gente da Argentina, vinha de tudo mais. O Vandinho, que é o diretor do Estrela, fez um torneio de field, que é uma preparação para os torneios futuros, né? Jogadores futuros profissionais. Pelo tamanho, a grandeza do torneio, mesmo no tênis, foi pouca gente. Entendeu? Apoiar, assistir, ver, quer dizer, atletas de altíssimo nível. Então a gente não fica pensando o que aconteceu, que você não consegue levar esse pessoal. O pessoal pratica e vai embora e aí por ali fica. Né? Então a gente tem saudade disso, que aquela época do TC que você fala, a quadra era cheia, você não saía, tinha 10, 15 para entrar e ali ficava. Né? Então isso realmente dá muita saudade. Toda vez que eu toco em assunto do TC aqui, eu tenho que fazer aqui um desafio de alguém que viu o Maurício Cabeça jogar bola. Justamente. Jogava mesmo? Demais, muito. Jogava? Não fale isso, verdade. Não. Desmente verdade. aqui, porque senão amanhã eu não aguento. Quer dizer, eu sou suspeito de falar que eu sou muito amigo do Maurício, estudamos junto e tudo, mas o Maurício realmente, quer dizer, aquele tamanho dele todo, com aquela... Porque eu estava atrás de alguém que tenha visto Cabeça jogar, infelizmente, agora eu achei. Jogava muito bem. Nós estamos preparando um programa aqui para contar um pouco da história do futebol. E já temos aí 4 pessoas confirmadas para um programa de futebol aqui, que é o Cabeça, as lendas do futebol. Toninho Hermida, Tuil Onça e Nilmar Eustáquio. 4 o time tá bom, tá bem armado no meio de campo aí. Olha, quem quiser saber mais sobre o tênis, quiser conhecer uma aula, fazer lá um mês com você, está aberto. Você não deve ter muito horário, né? Graças a Deus, muito, o horário realmente está completo, mas a gente ainda sempre tem uma vaguinha, tem uma coisa. A aula a gente pode fazer uma aula experimental, a gente fornece o material, a pessoa não precisa de comprar. Às vezes não quer jogar, mas primeiro conhecer. Ter essa curiosidade de ir lá e fazer uma aula para viver um pouquinho, né? O que é o tênis, para ele sentir um pouquinho isso aí. De repente a pessoa tem uma afinidade. Tem um telefone de contato, não é isso? Que é o 9102, pediu o Lucas para colocar na tela aí para gente. 9102 9744, né? Tá aí já na tela o telefone de contato, pode ligar o Lincoln, marcar um horário, para facilitar quem estiver passando ali pela próxima prefeitura, logo na virada da Pernambuco com a Getúlio Vargas, aí tem uma loja de moto, não é isso? Tem a gráfica no Senhor da Paz. Tem um estacionamento lá embaixo. Na gráfica você desce aquela rampa, isso mesmo. Já vai chegar lá nas quadras. Embaixo tem um estacionamento para muitos carros e as 2 quadras. Chega lá, vai conhecer, bater Hoje nós somos 6 professores lá, de 6 professores já? De 6 da manhã até as 22 horas. Ou seja, não é desculpa. Dia todo. Eu ainda tenho desculpa. Por falta de professor não, mas eu estou te aguardando lá. Eu tenho desculpa
o programa à noite, eu tenho até desculpa, eles falam, faz à noite. Mas eu tenho 6 da manhã, agora não tem jeito de você fugir agora. Mas eu chego em casa tarde. Nico, muito obrigado. Eu que te agradeço muito essa oportunidade de falar sobre o tênis e tudo. Confesso que é um prazer muito grande receber o Lincoln aqui, que é uma figura que faz parte da história do esporte, um incentivador, um valoroso nome do esporte de Divinópolis, e que a gente fica muito feliz de estar recebendo aqui para ter a oportunidade de contar um pouco dessa história de vocês. Afinal, vocês é que ajudaram a construir aí boa parte dessa base esportiva que Divinópolis tem. Eu agradeço muito essa oportunidade. Tá bom? Para falar um pouco. A gente vai falar, eu quero uma hora, depois quero uma hora saber se é verdade, que é a turma do Pão de Queijo, que ele tem uma turma que conversa. Tem a resenha ali, que fala de tênis. Eu duvido muito que metade daquele pessoal jogue 1/10 do que eles falam, mas ouvido tá aí pra gente escutar. Mas uma hora você vai participa lá e vê o torneio do pessoal. Lá ver. Né? O Espaço Aberto de hoje vai ficando por aqui, a gente se vê novamente amanhã, a partir das 10 horas, para você uma ótima noite, até lá. Mas TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço.